Boa noite. Mais uma terça-feira, hoje 27/7, e nós temos aqui a nossa Escola do Alicerce Bíblico, e você é nosso convidado a participar conosco de mais esse estudo. Nós vamos continuar falando sobre o pecado. Lembre-se que o objetivo desses cultos de terça-feira é dar subsídios bíblicos para você expandir a sua fé. Se você chegou via os canais de mídias sociais, você é bem-vindo. Saiba que nós somos uma igreja evangélica. Por enquanto, nós estamos só operando via remotamente, porque somos uma igreja pequena. Então, assim que essa pandemia ela se dissipar completamente, voltaremos a nos reunir fisicamente. O que é uma pena a gente não poder se reunir fisicamente, porque é gostoso os irmãos estarem em união, como já diz a própria Bíblia, né? Então, você é bem-vindo. Saiba que nós temos cultos periódicos todos os domingos às 18 horas. Temos um site também que é o www.igrejadeinterlagos.com.br. Dá uma passadinha lá para você ver os nossos horários, os dias que nós temos cultos, e lá também tem todas as gravações dos cultos que temos feito. Na próxima quinta-feira nós teremos também um estudo bíblico mais aprofundado. Vamos falar sobre sacrifício, de um ponto de vista um pouco mais profundo. Então, se você gosta de estudar as profundezas da Bíblia, nós estaremos fazendo isso na próxima quinta-feira. Uma quinta-feira a cada 15 dias, e nós fazemos esse estudo mais aprofundado. Eu queria começar essa escola hoje com um versículo bastante conhecido, né? E eu vou mostrar ele aqui para vocês. Só um segundinho que eu vou compartilhar. É bem rapidinho, logo em seguida o pastor Valdo entra e começa a compartilhar com vocês esta mensagem. Ele diz assim, o verso 1 João capítulo 3, verso 5. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Esse aqui que ele está falando é justamente o Senhor Jesus. E bem sabeis que ele se manifestou, então a manifestação de Jesus Cristo teve um único objetivo: tirar os nossos pecados. E nele não há pecado. Veja só que interessante, como a Bíblia ela é bastante profunda, né? Ela, a cada momento que passa, a gente aprende uma coisa a mais sobre o Senhor Jesus, sobre a obra redentora do Senhor Jesus. Então nós precisamos entender direitinho o que significa retirar os nossos pecados. O que significa pecado? Qual é a natureza do pecado? Por que existe pecado? Por que o pecado nos afasta de Deus? Então, nós, com essas perguntas em pauta, estamos fazendo esses estudos. Essa é a segunda parte. O pastor Valdo vai completar, então, hoje, ou talvez teremos mais uma semana que vem, depende do próprio pastor Valdo, tá bom? Queria fazer uma oração bem rápida, fecha seus olhos. Senhor Jesus, obrigado por esta noite, obrigado, Senhor, pela tua bondade em tirar os nossos pecados. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus tremendo, cheio de amor. Uma pessoa que viveu e morreu para que eu tivesse vida. Obrigado. Peço que abençoes grandemente quem está nos ouvindo. Abençoes grandemente o pastor Valdo que vai trazer esta palavra. Em nome de Jesus. Amém. Então é com você, Valdo. Manda brasa. Tá bom, pastor Hélio. Eu pretendo estar encerrando hoje, né? Agora, se você achar pertinente, né, acrescentar mais alguma coisa, é com você, tá, pastor Hélio?
Ok, meu irmão, querido. você quer acrescentar, porque o assunto é bem amplo, né? O pecado é tratado na Bíblia do começo ao fim. E então o assunto é bem amplo. De repente, eu posso ter deixado passar aí algo importante, né? Então, irmãos, semana passada nós falamos sobre, nós fizemos, né, demos uma introdução e sobre o fato do pecado, né? E o pecado realmente é algo que existe, né? O pecado não é... Só um minutinho que eu vou... Estou com um problema aqui no meu celular. Um minutinho. Aqui está dando um eco. Tá ok. Então, irmãos, o pecado, ele realmente é um fato. Se você for analisar bem, talvez seja o maior problema da humanidade, né? O pecado. Os crimes, todos os crimes, sem exceção, o culpado desses crimes, né, é o pecado que está, né, no criminoso, né? Então, o pecado é aquele que nos rodeia, tá? E a Bíblia, ela trata o pecado de uma forma... Eu gosto sempre de dizer que existem três, né, coisas, né, que a Bíblia não tem negócio com a Bíblia, né? Um dos três é o pecado. A Bíblia, ela não dá margem ao pecado. Eu até costumo dizer que a interpretação que vem do Espírito Santo, ela jamais dá margem para uma pessoa pecar, né? E, além do pecado, a carne, né, e o mundo. A Bíblia também não tem amizade nenhuma com o mundo. A Bíblia é o Evangelho, né, a palavra de Deus, né? Então, o pecado realmente é um fato que nós devemos nos atentar muito, principalmente a igreja. Ela tem que se atentar muito com relação às questões que envolvem aí o pecado. Então, e a origem, né, do pecado, no caso, né? O pecado, ele entrou na humanidade através de uma tentação, né? Porque até então, antes, né, de o tentador entrar em cena, o pecado, ele não existia no mundo, né? Ele não estava, sabe, ativo no homem, né? Agora, o pecado, a origem do pecado não foi naquele momento naquele ato da serpente, né? Aquela tentação, né? Então, antes daquilo já existia o pecado. O próprio tentador já nos deixa isso aí muito claro, que aquilo ali já existia uma determinada situação ali, né? Que já o pecado já estava fluindo ali, né? Valdo, Pois não. tá muito baixo, Valdo. Vou tentar aqui entrar pelo celular. Vou... Sem som agora. Melhorou agora? Sim, melhorou. Está mais alto? Tá mais alto.
Ah, ok. Então eu vou estar usando aqui o som pelo som do celular, né? O som estava saindo pelo notebook. Bom, irmãos, então, a palavra de Deus nos deixa muito claro que o pecado, ele não surgiu naquele momento. Já tinha pecado antes, né? E se existia pecado antes, esse pecado foi cometido por quem? Foi cometido por seres espirituais, né? Seres espirituais, eles que deram origem a esse pecado. O pecado não originou com Deus, porque Deus, a palavra nos deixa muito claro, inclusive o pastor Hélio, nesse versículo, né, que ele leu aqui, ele deixou claro que Jesus Cristo veio nos salvar dos pecados e nele não há pecado, né? Então, Deus, ele é luz, não há nele treva alguma. Pecado é treva, santidade é luz, né? Isso é muito fácil, qualquer um percebe isso daí, tá? E Deus é amor, então não há ligação nenhuma com o pecado. Então, o pecado surgiu devido à liberdade que os seres espirituais tinham, livre-arbítrio, né? Que cabe a todo ser autêntico, né? Então, o que acontece é isso. Já existia um caos, né? Antes do pecado entrar no mundo. E o ser humano, ele foi criado de uma maneira tal, conforme nós já falamos muito sobre isso nas nossas pregações, tanto o pastor Hélio quanto a irmã Eliette, quanto alguma pregação minha, nós já deixamos isso daí muito claro. A palavra de Deus deixa isso de uma forma muito clara, que o homem, né, ele foi criado corruptível, tá certo? Então, uma pessoa corruptível, ele pode cair em corrupção a qualquer momento, né? Então, ele pode cair no pecado a qualquer momento. Então, isto foi o que aconteceu lá no Éden, né? Então, a origem do pecado, o pecado, ele iniciou, né, com seres espirituais. Em 1 João, no capítulo 3, no versículo 8, é um versículo que eu acho que é bem oportuno de estarmos lendo aqui agora. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Então, quer dizer que o diabo, ele peca desde o princípio, né? E João 8,44, que no caso não precisa nem abrir, que é aquele versículo que todos os cristãos conhecem muito bem, que é João 8,44, que nos revela quem é o pai da mentira, né? Então está aí, ó. Vós tendes por pai ao diabo e queres satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Então, irmãos, o diabo, né, é colocado aqui como o pai da mentira. Então, o pecado, ele originou dos seres espirituais. Ficou sem áudio, Valdo. Alô, Ok. tá ok. Então, pai da mentira. Teve origem. E o pecado, ele entrou na humanidade, né?
foi através do quê? Através da tentação, né? Então, o que acontece, irmãos? O homem, né, ele se desvinculou completamente de Deus por causa do pecado, né? A partir do momento que o homem, né, ele pecou, então esse vínculo foi completamente desligado de Deus, o verdadeiro Deus, né? O Deus Pai, que é esse Deus que é luz e não há nele treva alguma. Não é o Deus conhecedor do bem e do mal, não. É o Deus que é bem, que é amor, né? Que amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para resolver essa questão do pecado, né? Porque Jesus Cristo, irmãos, Jesus Cristo, ele é a prova de que a força, o poder que está na santidade é maior do que o poder que está no pecado, né? Então, as pessoas, elas falam assim, é mais fácil pecar do que não pecar, né? Mas a força do amor que está em Cristo Jesus fez com que ele, mesmo na semelhança da carne do pecado, né? Ele, na semelhança do homem, que a palavra de Deus fala que ele em tudo foi tentado, mas não pecou. Por quê? Esta é a prova de que aquilo que estava nele, aquela semente do Pai que estava nele, era mais forte, muito mais forte do que a semente do pecado que foi lançado no homem, né? Senão o Senhor Jesus teria perdido esta batalha, né? Ele teria caído, já que ele veio com a mesma condição que o homem teve, inclusive de pecar. Porque a partir do momento que a pessoa não confessa que Jesus Cristo veio em carne, né? Se o homem não confessar, ele acreditar que Jesus Cristo ele venceu o pecado, venceu todas as coisas, porque ele era sobrenatural, né? Que ele veio na fachada de uma carne, mas na verdade ele tinha, com seus poderes sobrenaturais, ele conseguiu vencer o pecado, mas não foi isso, irmão. O que fez ele vencer o pecado era a sua própria natureza, né? Por mais que ele estava como homem, que a palavra de Deus não dá testemunho desta semente, que está lá em João, em 1 João, no capítulo 3, no versículo, um pouco para frente, me parece ser no versículo 10, que fala da semente, né? É 1 João 3, 6, né? Que fala assim: qualquer que permanece nele não peca, qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Tá, está no 9, tá, irmãos? João capítulo 3, versículo 9. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele. E não pode pecar porque é nascido de Deus. Então está aí, irmão, né? Então, esta semente, a mesma semente que estava em Cristo, esta mesma semente pode estar em você, né? Essa semente do Pai que estava em Cristo, quando o Senhor Jesus aqui estava, né? Esta mesma semente, ela fez com que o Senhor Jesus tivesse repugnância com as coisas pecaminosas, né? Então, esta mesma semente, esse mesmo, né, poder, assim dizendo, né, que fazia parte da essência de Cristo, ela pode estar também na vida do homem. E é isso que explica as conversões, né? Aquele que pecava não peca mais, aquele que fumava não fuma mais, aquele que mexia com droga não mexe mais, aquele que se alegrava, né, com as piadas torpes já não sente bem mais com aquilo, né? Aquele que odiava o seu irmão, né, odiava o semelhante, ele não consegue mais ter ódio por ninguém, não consegue, né? Então, irmãos, tudo isto está, né, relacionado ao quê? Com, né, o poder
que Deus nos dá contra o pecado. Porque o pecado, ele originou na tentação, porque a natureza do homem já estava propensa a absolver esta tentação, né? No livro de Tiago, no capítulo 1, versículo 12, nos deixa isso daí muito claro, tá? Tiago, no capítulo 1, versículo 12, vou ler do 12 ao 16. Olha só, isso que nós vamos ler agora é o que aconteceu com Eva. O que nós vamos ler agora é o que aconteceu com Adão, né? Eles estavam lá no Éden, e era um lugar bom, né? Era um lugar, assim, era um lugar bom, um paraíso, né? Então, veja bem, Tiago, no capítulo versículo 12, bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam, né? Então, aqui, o que o Senhor está dizendo? Que o homem vai ser tentado e ele vai ser provado aqui pela tentação, né? Mas quem vai lançar o pecado é o diabo, não é Deus, que vem agora no 13, ó. Ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Por que Deus não pode ser tentado pelo mal, irmãos? Porque Deus, irmãos, é aquilo que nós acabamos de falar, né? A natureza de Deus é de incorruptibilidade, né? Então, veja bem, Satanás, ele não vai tentar uma pessoa a fumar sabendo que ela odeia o cigarro. Um exemplo que eu estou dando. Ela odeia o cigarro, né? Então, ela não vai ser tentada, ela vai ser tentada por outras coisas, tá? Então, continuando lá a leitura, vamos dar prosseguimento. Tiago, capítulo 1, vamos ver agora o versículo 13, e o 14, o 15 e o 16. Então, ó, ninguém sendo tentado, diga de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência, né? Então, ou seja, a concupiscência já está no coração, tá? O desejo, ou seja, a vulnerabilidade, a corruptibilidade já está no homem, né? Satanás, ele apenas sugere, tá? Ele dá bem com a sugestão, né? E a palavra de Deus fala que ele conhece as coisas do homem. Ele conhece as coisas do homem. Ele sabe qual que é o... Quando lá, né, no Éden fala que o calcanhar seria ferido, é isso daí. Ele conhece a vulnerabilidade. Ou seja, ele vai lá no ponto fraco do ser humano. Ele conhece o homem e sabe qual é o seu ponto fraco, né? Então, o que acontece? Ele sugere para o homem, né? E depois, havendo a concupiscência concebida, dá à luz o pecado. E o pecado, sendo consumado, gera a morte. Foi o que aconteceu com a Eva, foi o que aconteceu com Adão lá no Éden, tá certo? Eles estavam numa vulnerabilidade, que na primeira tentativa, Satanás, ele foi primeiro na mulher, porque a mulher, ela tem mais aguçado, assim dizer, né? Ela tem assim a parte, ela tem mais sensibilidade do que o homem, né? É uma pessoa mais, a mulher é mais sentimental do que o homem, né? Então, Satanás, ele achou que indo por esse lado ia conseguir convencer ali, no caso, a, a Eva, e sabia que ela ia conseguir convencer Adão, né? Então, irmãos, então quer dizer que já o problema, tá, do pecado, ela residiu dentro do homem por causa da própria natureza do homem, que era uma natureza corruptível. Por isso que quando
nós lemos lá em 1 Pedro, no capítulo 1, versículo 23, aquilo lá nos deixa muito claro, né? Que nós seremos novamente gerados, né? Então aí fala de uma nova criatura, ó, sendo de novo gerados não de semente corruptível, mas da incorruptível, tá? Então nós vamos ser novamente gerados da semente incorruptível. Olha só, de onde que vem essa semente? É pela palavra de Deus viva. Então, irmãos, a Bíblia, a palavra de Deus, né, eu gosto sempre de estar mostrando. A palavra de Deus, torno a dizer, tá? A palavra de Deus, ela não é, isso aqui não é uma filosofia. Né? Jesus não veio trazer uma filosofia como outra. Né? Então, ele veio trazer aqui uma semente que vai fazer do homem um ser semelhante a Cristo. O que quer dizer isto? Uma semente incorruptível. O que quer dizer isto? O ser humano ele terá uma semente, tá certo? Incorruptível, que não adianta vir um tentador, que o tentador vai quebrar a cara. Né? O tentador vai quebrar a cara. Ele não vai conseguir, né, derrubar um homem incorruptível. Tá certo? E de incorruptibilidade eu gosto de mostrar, que está no livro de Romanos. Romanos, no capítulo 2, versículo 7, que fala sobre isso. O 6 e o 7, Romanos 2, 6 e 7. O qual recompensará cada um segundo a sua obra. Né? A saber, a vida eterna aos que com perseverança em fazer bem procuram glória, honra e incorrupção. Então, os com perseverança em fazer o bem, procura a incorrupção. Então, isso é o que cabe a nós, irmãos. É procurar incorruptibilidade. O que quer dizer procurar incorruptibilidade? É sair do pecado. Não vos conformeis, né? Nós nunca podemos estar conformados, de acordo. Nós nunca podemos estar conivente, né? Tolerante ao pecado, sabe? Se, né, a pessoa ela tem um pecado, né, ela não pode falar assim, eu nasci assim mesmo, Deus é misericordioso, ele vai me perdoar e está tudo bem, eu sou uma pessoa boa. Não, a palavra de Deus fala que nós temos que procurar a incorruptibilidade. O que quer dizer isso? Sabe, se tem algum pecado, né, algum problema, alguma fraqueza, né, não se conforme com isso, tá? Não se conforme com isso. O que você tem que fazer? Né? Crer na palavra, nesta semente que você poderá receber, né? Então você tem de crer, tá? A única coisa que cabe a você é crer, tá? Você tem que crer, você alcança pela fé, tá? Pela fé. Muitas das vezes eu conheço muitas pessoas, irmãos, a hora que ele ia jogar a toalha, Você, não, eu já não, para mim não tem jeito. Ele ia jogar a toalha. Aí ele jogou e passou a se depender somente de Cristo. Tá? O que aconteceu? Foi liberto. Né? Foi liberto. Tá? E a hora que ele viu que ele se entregou a Jesus e falou, Senhor, eu não consigo. Ele se entregou a Jesus Cristo. Tá? Mas ele falou, pela tua palavra lançarei a minha fé. E ele foi liberto. Tá? Então, irmãos, então, esta é a questão que a maneira que nós devemos estar tratando as nossas misérias, né? Então, nós falamos sobre a origem do pecado, agora a natureza do pecado, né? Então, a natureza do pecado. O que é pecado, né? O que vem a ser pecado? O que é pecado? O que pode fazer, o que não pode fazer, né? É muito comum do ser humano
ele procurar uma regra, né, uma receita. Ele quer pegar uma receita e um roteiro, né? Ele quer pegar aquele roteiro e seguir aquele roteiro, né? Olha, o meu cabelo tem que estar penteado assim para mim não pecar. A minha camisa tem que ser assim para mim não pecar. A minha calça tem que ser assim. A minha saia tem que ser assim para não pecar, para eu não pecar, né? Os meus óculos tem que ser assim para eu não pecar. Então, existe essa tendência. Então, isso daí acontece muito nas religiões. As religiões, elas procuram, né, passar uma receitinha de bolo daquilo que é pecado e daquilo que não é pecado, né? E existe até algumas regras, olha, a calça tem que ser assim, tanto centímetro para cá, tanto centímetro para lá, né? Então, irmão, isso é coisa de religião, tá? O que a natureza do pecado, irmãos? A palavra de Deus, ela nos dá algumas dicas, ela nos mostra algo, né? Ela nos dá algumas dicas. São alguns versículos, pelo menos tem 2 versículos aqui que eu considero, 3 versículos, que eu considero assim fundamental de nós conhecermos bem, para nós termos uma noção, né, daquilo que desagrada a Deus. Eu sempre gosto de dizer, tá, irmãos, que todas as coisas não são lícitas. Jesus não veio trazer nenhuma religião em termos de proibição. Tá? Jesus nos trouxe liberdade. Né? Então, quando o Senhor Jesus ele fala sobre as leis, quando você olha lá no Velho Testamento, quando foram dados os 10 mandamentos, né? Os 10 mandamentos tinham a palavra não. Né? Não matarás, não roubarás. Né? Então, Jesus Cristo, o que ele fez? Ele trazia um sentido diferente com relação a isso daí. Né? O mandamento de Jesus não tem a palavra não. Quando ele diz um novo mandamento vos dou, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como eu vos amei, né? E Jesus ele não fala assim, não roubarás, ele fala assim, ó, melhor coisa é dar do que receber, né? Então, o Senhor Jesus ele fez questão de não usar a palavra não para não trazer o quê? Proibições, né? Então, todas as coisas não são lícitas, mas nem todas convêm, né? O que o Senhor Jesus quis dizer com isso? Nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. O que não convém? O pecado. Então, todas as coisas, eu posso fazer todas as coisas, menos pecar. Tá? Então, você pode jogar futebol? Ah, não pode. Não pode. Você vai praticar o seu esporte sem pecar. Né? Ah, eu posso ir no cinema assistir um filme? Pode, mas você não vai pecar assistindo o filme. Né? O problema não é no que você vai fazer, o problema está no pecado. Você não pode pecar. Né? Então, os versículos que eu falei, né, que eu acho que é assim, bem importante de estarmos tratando, tá? Que fala sobre o pecado. O primeiro é aquele que fala sobre os frutos da carne. Já que a concupiscência ela está alojada na carne, e a concupiscência é o local que vai ser incidido, né, vai ser o pecado através da tentação. Então, nesse versículo que está em Gálatas 5,19, vai nos dar algumas dicas com relação ao pecado, tá certo? Vamos lá a natureza do pecado. Vamos lá, então. No Gálatas, no capítulo 5, versículo 19, né, que nos fala sobre as obras da carne. Tá? Nos diz assim, ó, porque as obras da carne são manifestas, as quais são. Né? Eu vou pegar aqui um outro óculos meu que eu quero ler aqui. Eu separei a tradução
Tem um óculos aqui que eu enxergo melhor, as letras estão muito pequenas. Então, veja bem. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, né? Adultério, não preciso nem de ler aqui, porque todos nós sabemos, né, o que é isso. Prostituição, né? Prostituição. Impurezas. Impurezas. Essas impurezas, irmãos, têm o significado de impurezas, vem do grego acatarsia. São pecados sexuais, atos pecaminosos e vícios, inclusive maus pensamentos e desejos do coração. Tá? E vem também lascívia. O que vem a ser lascívia? Vem do grego azeugeia, que significa sensualidade. É a pessoa seguir suas próprias paixões e maus desejos a ponto de perder a vergonha e a decência, né? Então, a lascívia está muito ligada à sensualidade. Eu tenho visto que, no nosso tempo, o mundo tem experimentado, né, irmãos, muito este pecado, porque hoje tudo envolve a sensualidade, a ponto que as pessoas perdem, né, praticamente por completo a vergonha, né? Depois, lascívia, idolatria, nós conhecemos bem, feitiçaria, né? Feitiçaria. Vamos ver aqui. Feitiçaria, espiritismo, magia negra, adoração de demônios e o uso de drogas ou materiais na prática da feitiçaria, né? Feitiçaria, depois vem inimizades, porfias, emulações. Vamos ver porfias. Porfias, vem do grego eris. Brigas, oposição, luta por superioridade. Também, depois, emulações, ressentimento, inveja amarga do sucesso dos outros, né? Iras, pelejas, vamos ver pelejas. Porque a gente lendo assim, né, irmãos, é necessário nós conhecermos do grego para nós percebermos bem o sentido desta palavra aí, né? Vamos ver, pelejas. Vamos ver aqui. Pelejas, ambição egoísta e a cobiça do poder, né? Então, iras, dissensões, heresias, né? Invejas, homicídios, bebedices, né? Bebedices, glutonarias, tá, irmãos? Então, e coisas semelhantes a estas. É interessante. Então, aqui parece que o apóstolo ele está dando exemplos, mas tem muitas outras coisas semelhantes a estas, né? E essas coisas aí, o homem ele vai ter o discernimento, ele vai saber muito bem, né? E ele continua dizendo, e coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, note você, né? Os que cometem tais coisas não herdarão, porque o pecado é tudo isso que nós estamos dizendo, né? Não herdará o reino de Deus. O outro versículo também é o que está no livro de Apocalipse, no capítulo 22, 15. Eu acho que é interessante.
aqui deixa bem claro que ficarão de fora. Tá? Ficarão de fora os cães e os feiticeiros e os que se prostituem, né? E os homicidas e os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira, né? Então, esses ficaram de forma, tá? Os cães são pessoas de mente impura, tá? Eu procurei pesquisar esse cães, o que quer dizer esse cães que é colocado aí, tá? São pessoas de mente impura. E também em Apocalipse no 56, capítulo 56, versículo 11, fala que cães são falsos pastores, né? Então, tanto no sentido de falsos pastores, como no sentido de pessoas de mente impura, o que vai acontecer? Estes ficarão de fora, né? Então, a gente nota a dureza que o pecado ele é tratado, né, na palavra de Deus, né? É por isso que a igreja, né, ela é constituída de pecadores arrependidos, né? A igreja ela é constituída de pecadores arrependidos e santificados pelo Espírito Santo, né? Então, a igreja é o lugar do pecador, tá? Então, teve uma situação, né, que uma pessoa chegou e falou: puxa vida, mas aquela igreja lá, ó, que chegou na cidade, existe um distrito, né, do município de Itumirim que chama Macuco de Minas, né? Então teve uma igreja que até há pouco tempo não tinha igreja evangélica lá nesse distrito. Aí chegou uma igreja da Assembleia, ela chegou, né, nesse município, ela foi lá, alugou o cômodo, colocou a placa e começaram a pregar o evangelho. E essa cidade tinha um problema, assim como várias cidades de Minas, viu, irmãos? A cidade é pequena, cidade de 2 mil habitantes, 5 mil habitantes, né? 15 mil habitantes. Lá tem cidade, eu morei numa cidade que tinha 800 padrões de energia elétrica, né? Só para você ter uma ideia do tamanho. O município é mais rural, mas na cidade era 800 padrões de energia elétrica. Então, nesse distrito de Macuco, quando essa igreja ela foi estabelecida nesse município, eles começaram a pregar o evangelho, distribuir folhetim e as pessoas começaram a frequentar, né? Aí teve uma pessoa que chegou e falou o seguinte, falou assim: olha, mas essa igreja aí não serve não, essa igreja não presta. Porque olha, lá, ó, eu estou vendo, as prostitutas estão lá nessa igreja, eu estou vendo lá, fulano aí roubava, que está lá na igreja, né? Então, quer dizer que a igreja realmente era uma igreja muito boa, né, irmãos? Era uma igreja tremenda, ou seja, estava atraindo os pecadores para ir até a igreja, né? Porque Jesus Cristo, ele não veio para os sãos, né? Então, isso daí foi até aconteceu com o meu irmão, né? E o meu irmão, ele tem até uma casa nesse distrito lá. E o meu irmão, ele tem ou tinha, tá, irmãos? Eu não estou bem lembrado agora. Me parece que ele vendeu essa casa. Mas a fazenda dele é próximo desse distrito. Então, meu irmão explicou para ele. Disse: não, então a igreja está muito boa. Eles estão indo lá porque provavelmente estão arrependidos. Porque a igreja é um local para o pecador arrependido. Jesus Cristo, ele é o Deus do pecador, mas do pecador arrependido, né? Vamos lá em 1 Coríntios, no capítulo 6, no versículo 9. Eu vou ligar aqui a energia elétrica. Então, este versículo, para mim, é um versículo chave. É um dos versículos chaves da Bíblia, estes versículos que nós vamos ler, né? Que fala
com relação ao pecado, a natureza do pecado. Né? O que é o pecado? Não sabeis que os justos, não, que os injustos, não vão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, irmãos, e é o que alguns têm sido. Né? Então, esse pessoal todo é o que está dentro da igreja, é o que entrou na igreja, irmãos, é tudo aquilo ali. Roubadores, bêbados, maldizentes, né? E é o que alguns têm sido. Né? Mas, haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, né? Mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, isso daqui, irmão, esse versículo mostra a obra de Cristo, que veio salvar o pecador dos teus pecados. Né? Então, esta obra envolve aqui um personagem, irmãos, que se chama Espírito Santo. Né? O Espírito Santo. Este é o personagem. Sabe? Então, as pessoas falam, puxa, eu estou na igreja, mas eu não consigo, sabe, irmãos? Por quê? Buscar o Espírito Santo. Necessário é que você busque o Espírito Santo. Já ouviu falar em batismo com o Espírito Santo? Né? Então, nós precisamos do Espírito Santo, né? Porque ele é que vai lá, nem você viu, né? Ali teve estava elencado ali pecados terríveis. Ali falava de nem os efeminados, irmãos, são homossexuais. O homossexualismo, né, o ato do homossexualismo é pecado na Bíblia, né? E nem os sodomitas. Sodomitas também são homossexuais, né? Também a palavra de Deus, ela deixa claro que é pecado, né? Adultério é pecado, né? Os beberrões, tá? O alcoolismo, ele é pecado, né? É pecado. E os que cometem tais coisas, né? Ainda fala, nem os roubadores, nem os maldizentes herdarão o reino de Deus, sabe, irmãos? Então, eu gostava muito da bebida. Quando eu li esse versículo, levei um susto, né? Eu achava que não era assim tão grave o problema do alcoolismo, né? Tá certo? Então, o problema, bêbados, né? Nem os bêbados lhe darão o reino dos céus. Então, irmãos, eu acho bem interessante esses versículos, né, que eu passei, esses 3 versículos, eles mostram quase que, para não deixar dúvida, aqui o apóstolo, ele deu nome aos bois, né? Isso daqui é quase que uma regrinha mesmo, né? Que ele passou desses atos pecaminosos, que os que cometem esses atos não herdarão o reino de Deus, né? Então, e a palavra de Deus fala, né, que tem pecados para a morte, pecados que não são para a morte. Então, esses pecados todos aí são pecados para a morte, né? Já que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Né? Então, sabe, irmãos, o que acontece é isso. Tá? A palavra de Deus fala que não julgueis para que não seja julgado. Né? Por quê? Porque o pecado ele está muito presente, né, irmãos? Ele é muito presente. Então, às vezes, a pessoa não comete um tipo de pecado, ele quer falar, às vezes, do ato do homossexual, mas ele comete adultério. Ele está no adultério, né? E o que leva a pessoa, né, a cometer um ou outro determinado tipo de pecado, sabe, irmãos? O que leva? Tantas coisas, né, podem ser. Né? Isso aí pode ser herdado, porque nós herdamos dos pais, né?
existe essa maldição até a terceira e quarta geração da maldade dos pais é alcançada até os filhos, terceira e quarta geração. Isso daí vai multiplicando, né? Então, a pessoa ela está naquela situação de prostituição. Por quê? Porque existe uma carga, eu posso dizer assim, uma carga muito forte, pesada sobre aquela pessoa, aquilo que ela herdou, né? Então, ela está muitas das vezes ali sem querer estar naquela situação, né, irmãos? E o que acontece, irmãos? Jesus Cristo, é buscar Jesus Cristo. Né? Ele liberta, ele liberta. Por isso que existe conversões. Né? Eu me converti, Jesus me libertou de N, né? Problemas. Sabe, irmãos? Então, você mesmo é um testemunho vivo, né? Você que teve experiência, que se converteu também. Você é um testemunho vivo desse poder, né, que Jesus fez na sua vida, né? E vai dar continuidade, né? Vai dar continuidade na minha vida, né? Glórias ao Senhor Jesus. E então, irmãos, esta é a questão da natureza do pecado. O pecado, existe pecado sem perdão? Né? Ou Deus, porque Jesus ele falou que devemos perdoar 70 vezes 7. Né? Existe pecado maior do que o outro? Existe pecado sem perdão? O Senhor fala de um pecado sem perdão. Né? Pecado sem perdão. Mateus, no capítulo 12, versículo 31, fala sobre um pecado que não é perdoado. Né? Está no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 12, no versículo 31. Que fala assim, ó, pois quanto mais vale um homem... Ah, tá. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoado aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Então é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Esse pecado, ele não tem perdão, né? Então, eu gosto de ligar esse pecado aí com o que está em Hebreus no capítulo 6, versículo 4, para nós entendermos melhor do pecado sem perdão. Diz assim, está no Hebreus no capítulo 4, não, no capítulo 6. Desculpe, irmãos. Hebreus no capítulo 6, versículo 4. Que diz assim, ó. Porque é impossível. Então, veja bem, irmãos, como começa esse versículo. É impossível que os que já uma vez foram iluminados, né, e provaram do dom celestial, e se tornaram participantes do Espírito Santo, olha só, e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro, né, e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento. Pois assim quanto a ele, de novo, crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Então, esta situação, né? E é muito comum, às vezes a pessoa, ela, né, se converte ao Senhor, é batizado, né? E esta pessoa está ali, que conhecido como o primeiro amor, né? Naquele primeiro amor, tudo aí vem alguns problemas, né? Na caminhada, e essa pessoa acaba afastando do Evangelho, né? Então, existe aquela acusação do próprio diabo, né? Querendo enquadrar ela neste versículo, tá, irmãos? Mas a condição é, vocês viram, né? Conhecedor do século vindouro, sabe, irmãos?
é uma pessoa que estava ali, sabe, uma pessoa que conhecia o Espírito da graça, né? Então, o que acontece? O Senhor Jesus, ele nos explica muito bem essa questão daquele que estava afastado na figura do filho pródigo, né? Tem retorno sim para ele, tem retorno sim, né? Então, agora, o que a palavra nos deixa claro é o seguinte: se está de pé, cuide, não caia, né? Não caia. Está de pé, mantenha-se de pé, né? Então, eu conheço, né, pessoas que acreditavam, né, baseado na parábola do filho pródigo, acreditava que podia sair a qualquer momento e voltar a qualquer momento. Até hoje tenta voltar, tá? E está voltando, mas é difícil, né? Por quê? Porque tem de chegar nas bolotas dos porcos. Depois eu acho que é interessante vocês lerem lá a parábola do filho pródigo, né? Nós já estamos aqui partindo para o final. Na parábola do filho pródigo, né, nos deixa muito claro que ele voltou, mas para ele chegar a voltar, nesse nível de voltar, tá? Ele precisou de chegar a comer bolotas de porcos, restos de porcos, sabe? Para ele chegar, né? Então o preço não foi um preço muito alto, que muitos não conseguem pagar esse preço e não voltam, né? E acho que é interessante também estar passando para os pastores. O pastor, irmãos, ele tem que ter o discernimento, né? Porque existe, tá, uma certa semelhança aí entre duas parábolas de Jesus Cristo, uma da do filho pródigo e outra da ovelha perdida. Então o pastor, ele tem que ter esse discernimento. Se aquela ovelha, ela se trata de um filho pródigo ou de uma ovelha perdida. Porque o filho pródigo, quando ele afasta, o que o pai fez? Você quer ir, vai. Ele foi, e o pai não foi atrás, né? O pai não foi atrás do filho pródigo. Se o pai tivesse ido atrás do filho pródigo, o filho pródigo não jamais voltaria. Foi necessário ele experimentar as bolotas dos porcos. Agora, quando a ovelha perdida, quando a ovelha sai, ela afasta, né, do aprisco, então o pastor tem que ir atrás da ovelha. Ele tem que deixar as 99 e ir atrás daquela ovelha, né? Eu já vivi uma situação assim. Isso aconteceu com o meu pai. Meu pai foi batizado lá na igreja, e eu, pastor, eu fui um instrumento do batismo do meu pai, o falecido, né, Francisco. Com meu pai aconteceu isso. Ele afastou do evangelho como filho pródigo. Ele largou a casa dele, abandonou a família, abandonou minha mãe, né? Apesar que ele procurou suprir a minha mãe. Ele continuou suprindo a minha mãe financeiramente. Mas ele afastou, foi morar em outro lugar com outra mulher, né? Aquelas que foi namorado de infância, né? E ele, o que aconteceu? Eu simplesmente deixei ele ir, né? Os meus irmãos também deixaram ele, não procuraram ele, deixaram ele, sabe, ele para lá, deixaram ele. Porque eu entendi ali naquele momento que ele era um filho pródigo, né? Então ele afastou e depois ele teve um arrependimento, ele voltou. Ele voltou para a igreja, arrependido, todo arrebentado, né, espiritualmente. E aí ele ficou lá. E teve um momento que ele afastou novamente. Ele afastou novamente, aconteceram algumas coisas, ele afastou novamente. Mas aí eu vi que ele estava já ali como um filho pródigo, como uma ovelha perdida. Aí ele deu aquela afastada, ficou um tempo, né, afastado. Aí eu fui atrás. O Senhor me deu esse discernimento. Eu fui atrás, liguei para ele, sabe? Ele se alegrou muito de eu ter procurado, fui atrás, conversei com ele. Ele voltou para a família, voltou para minha mãe, né?
passou a congregar com a minha mãe numa igreja que ele odiava a igreja da minha mãe, tá? A minha mãe, às vezes, subia o morro para ir para a igreja, passava de carro do lado da minha mãe e não dava carona. Ela ia a pé. E ele, no final da vida dele, ele congregou nessa igreja como, né, com carteirinha de membro e tudo, né? E ele passou o resto da vida dele ali servindo, né, ao Senhor Jesus nessa igreja, né? Então, necessário é termos esse discernimento. Então, essa questão do pecado sem perdão, eu acho que é muito importante tratar desse assunto, né? Para que nós possamos ter discernimento, né? E irmãos, nós estamos já aqui no finalzinho, né? Vou falar aqui rapidamente sobre as consequências que traz o pecado, né? Coisa rápida, eu creio que... Então, as consequências dos pecados estão aí. Ela traz problemas de ordem material, física e espiritual, né? Uma pessoa que se envolve com um vício, por exemplo, né? O vício, nós tratamos o vício como um hábito imundo, né? Um hábito imundo e pecaminoso. A pessoa né, que está envolvida com um determinado vício, aquilo vai trazer para ela o quê? Problema físico, né? A própria saúde, né? E problema espiritual. Então, às vezes, quando eu vejo as pessoas falando, né, é muito comum, a pessoa fala, eu estou largando de fumar, tá difícil, né, então estou largando de beber. Eu sempre gosto de falar o seguinte, falo assim, olha, é plausível, né, você querer largar, mas pense no seguinte, pense na sua vida espiritual, né, porque a material, todos vão morrer, né, com vício ou sem vício, né? O grande problema que eu vejo nesses hábitos imundos, o grande problema que eu vejo é a questão da alma, né? O físico, problema sério também, mas todos vão passar, né? Pela morte. Mas agora, o problema está é o que vai trazer para a alma, né? A consequência que vai trazer para a alma, porque lá está escrito, os que cometem tais coisas não herdarão o reino do céu. Então, se a pessoa ela levar isto, né? A palavra de Deus fala, é necessário que aquilo que é corruptível se transforme em incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se transforme em imortalidade. Então, aquilo que é mortal, o nosso corpo que é mortal, nós vamos receber. Jesus já resolveu esse problema do corpo mortal, né? Ele já recebeu, porque nós vamos ressuscitar com o corpo conforme o dele. Mas aquilo que é corruptível, ele tem que ser vestido de incorruptibilidade, que é a alma. Se a pessoa passar para a eternidade cheio de pecado, né? Pecado para a morte, o que vai acontecer com essa pessoa, né? A hora que ela ressuscitar com aquele corpo glorificado, que é a promessa de Jesus para todos, vai ser habitado por uma alma corruptível. Não vai ter compatibilidade com Cristo. Vai para o tormento eterno, né? E conforme está em Mateus, no capítulo 25, versículo 46, que provavelmente vai ser o último versículo, né, ou um dos últimos, né? Então, veja bem, irmãos, é necessário, né? Aí o que acontece? Está lá, Mateus 25, 46, que fala assim, lá, 46. E irão estes para o tormento eterno e os justos para a vida eterna. Então, no 45 fala assim, então lhes responderá, dizendo, em verdade vos digo que, quando a um desses pequeninos o não fizestes, não o fizestes a mim. E irão estes para o tormento eterno. Tormento eterno. Por que tormento eterno? Porque o corpo, ele é eterno, que Jesus vai dar. Mas os justos para a vida eterna. Por que vida eterna? Porque o corpo é eterno. Vai se revestir de incorruptibilidade, que é a sua alma.
e você vai ter uma vida eterna com Cristo. Então, irmãos, a questão da consequência do pecado, a consequência maior, mas a terrível, está ligado com a alma. O ladrão, né? O ladrão da cruz. O ladrão da cruz, ele teve a consequência do pecado dele. Qual que é? A pena de cruz. Tá certo? Mas ali, né, quando você faz um estudo mesmo ali sobre a vida do ladrão da cruz, no caso ali Dimas, né, você vai perceber o seguinte, que ele conhecia Jesus Cristo, né? Ele chamou Jesus de Senhor, e quem chamava Jesus de Senhor na época? Só as mulheres, porque as mulheres ela tinham esse costume de chamar os homens de Senhor, né? Tirando as mulheres, aqueles que realmente sabiam que era Jesus o chamava de Senhor, né? Que eram os seus discípulos, né? E com relação a Dimas, né, ele tinha a visão do reino de Deus, né? O reino, sabia que Jesus tinha um reino que não era aqui deste mundo. Então, ele conhecia muito bem, né? Olha, até mais do que alguns dos seus apóstolos, né? Que parece que deu um branco nos apóstolos, que eles saíram dali apavorados e sem esperança nenhuma, né? Então, o que aconteceu? Mas só que teve a consequência a nível material do pecado dele, né? Isso acontece muito. Às vezes a pessoa está lá num presídio, ela se conhece Jesus Cristo, se converte, se torna um santo do Senhor, né? Liberto, completamente liberto, mas continua ali pagando a sua pena, né? A consequência do pecado, tá certo? Agora, é lógico, Jesus pode acontecer um milagre dele até sair dali, né? Mas só que a verdade que isso daí depende muito de Deus, né? Só Deus sabe, só Jesus sabe. Então, irmãos, mediante a isso daí, eu queria estar encerrando agora,